Good morning. Bom dia. Bon dia. How many of you were not here last night? Quantos aqui não estavam presentes ontem à noite? About 2/3. Praticamente 2/3. I feel like I have to start over. Eu sinto como se eu tivesse que começar de novo. I was building these talks one upon the other Eu estava construindo essas palestras uma sobre a outra, and assuming that what I said today could build on what I said last night. presumindo que o que eu diria hoje de manhã seria construído sobre o que eu disse ontem à noite. But I see I'll just have to summarize some of what I said last night. Mas eu percebo que eu vou ter que resumir aqui alguma coisa do que eu disse ontem à noite. I don't think we realize just how eschatological the whole New Testament is. Eu creio que nós não percebemos quão escatológico o Novo Testamento é. That this is the most basic category in which we are to understand the New Testament. Que esta é a categoria mais básica pela qual nós temos que compreender o Novo Testamento. The whole biblical story was one long narrative. Toda a história bíblica era uma longa narrativa Of God working towards a goal. de Deus trabalhando na direção de um alvo. He had been traveling a long road with Israel. Ele vinha viajando por uma longa jornada juntamente com Israel. And the destiny of that road E o destino dessa jornada was that God was going to restore the creation. seria que Deus restauraria a criação. He was going to deal with sin, Ele lidaria com o pecado and he was going to restore human life to what God intended it to be in creation. e ele restauraria a vida humana, aquilo que ele tinha planejado originalmente na criação. The goal of the biblical story O alvo da história bíblica was not people living in heaven, não era que as pessoas vivessem no céu, but people living in resurrected bodies mas as pessoas vivendo em corpos ressurretos in this creation, nessa criação restored and renewed, restaurada e renovada, with sin and all its effects cleansed. tendo o pecado e todos os seus efeitos sido removidos. The whole biblical story was moving towards that goal. Toda a história bíblica estava se movendo nessa direção. And the time just before Jesus arrives, E no período exatamente antes da vinda de Jesus, all the Jews are expecting the kingdom of God to come. todos os judeus aguardavam a vinda do reino de Deus. They're expecting the prophets to be fulfilled. Eles esperavam que os profetas, que as profecias dos profetas se cumprissem. That God was going to visit Israel, Eles esperavam que Deus visitaria Israel, restore them, restauraria, bring the nations in, traria as nações para dentro, establish the kingdom of God, estabeleceria o reino de Deus and the resurrection life across the whole creation. e a vida da ressurreição através de toda a criação. All Jews were looking for that day. Todos os judeus aguardavam por esse dia. And when Jesus comes, E quando Jesus vem, he announces that that day has arrived. ele anuncia que esse dia chegou. He says the good news, the kingdom of God has come. Ele diz: boas notícias, o reino de Deus chegou. Somehow the end has arrived De alguma forma, o fim chegou in the middle of history. no meio da história. And then when he pours out his spirit after his resurrection, Então, quando ele derrama o seu espírito depois da sua ressurreição, and everybody wonders what's going on, e todo mundo se pergunta o que está acontecendo, Peter turns immediately to the prophet Joel, Pedro se vira imediatamente para o profeta Joel, and the first thing he says is, e a primeira coisa que ele diz é: this is what Joel promised. isso é o que Joel prometeu. In the last days I will pour out my spirit. Nos últimos dias eu vou derramar do meu espírito. Jesus announces the last days have come.
Jesus anuncia que os últimos dias chegaram. Peter says, with the coming of the Spirit, the last days are upon us. Pedro diz que com o derramamento do Espírito, os últimos dias estão sobre nós. But somehow the New Testament writers had to make sense Mas, de alguma forma, os autores do Novo Testamento tinham que fazer sentido of the fact that history continues to go on. do fato de que a história continua se movendo. There's still evil and injustice and pain and sickness and death. Ainda existe maldade, injustiça, dor, a doença, morte. How is it that the end has come? Como pode alguém dizer que o fim chegou? What does it mean the last days have arrived? O que significa dizer que os últimos dias chegaram? I believe the Apostle Paul struggled with this question for at least a decade. Eu acredito que o apóstolo Paulo lutou com essa questão por pelo menos uma década, Especially trying to understand the death and resurrection of Jesus. tentando compreender especialmente a morte e a ressurreição de Jesus. And he comes to the conclusion E ele chega à conclusão that in the death of Jesus, de que na morte de Jesus, the old has been done away with, aquilo que é antigo foi derrotado, and in the resurrection, the new has arrived. e na ressurreição o novo chegou. And now that the Spirit has been poured out, E agora que o Espírito foi derramado, there is now a foretaste of the new creation. existe agora um antegosto da nova criação. A gente pode experimentar a nova criação. Somehow the power of God to renew humankind is broken into the middle of history. De alguma forma, o poder de Deus para renovar a humanidade invadiu a história. And so the Spirit of God is, first of all, must be seen as an eschatological reality. Então, o Espírito de Deus, primariamente, deve ser visto como uma realidade escatológica, Bringing the power of God unto salvation into the middle. trazendo o poder de Deus da salvação para o meio da história. Do you realize what a big deal that is? Vocês conseguem entender quão importante isso é? How Jews would have been stunned by this. Como que os judeus ficariam maravilhados com isso? Somehow, the Spirit promised in the last days had already been poured out. De alguma forma, o Espírito que fora prometido para os últimos dias já tinha sido derramado. And by faith in Jesus, we could already begin to experience that eschatological salvation. E pela fé em Jesus, nós já poderíamos começar a experimentar aquela salvação escatológica. So the Spirit has made the church an eschatological reality. Então, o Espírito fez da igreja uma realidade escatológica. The church is not just some small religious community. A igreja não é simplesmente uma pequena comunidade religiosa, Alongside of many other religious communities. ao lado de muitas outras comunidades religiosas. Rather, James, the book of James, calls the church the first fruits of the new creation. Em vez disso, a carta de Tiago chama a igreja de as primícias da nova criação. The church is the first part of the harvest A igreja sendo a primeira parte da colheita, of the whole harvest that is coming when Christ returns. da plena colheita, a primeira parte da colheita, da plena colheita que virá quando Jesus retornar. So the church is the first fruits, a sign, a picture, a preview of the coming kingdom. Então a igreja é a primícia, um sinal, uma prévia, um trailer, por assim dizer, da nova criação que virá. They are experiencing already the salvation of the end. A igreja já está experimentando a salvação do fim. They're the first part of the new humanity that will fill the whole creation. A igreja é a primeira parte da nova humanidade que encherá toda a criação. That's an amazing statement to make about the church. Essa é uma declaração maravilhosa a ser feita acerca da igreja. The Spirit has made us a preview
of the new creation. O Espírito fez de nós uma prévia da nova criação. Think of the illustration of a movie preview. Pense acerca da ilustração de um trailer de um filme. When you see a movie trailer, you see actual footage of the coming attraction. Quando você vê o trailer de um filme, você vê filmagens reais de um filme que ainda vai ser lançado. And the reason you're to see that is so that you'll want to watch the movie when it comes out in the future. E a razão pela qual você vê o trailer é para fazer você querer assistir o filme quando ele for lançado. The church is actual footage of the coming kingdom of God. A igreja é uma filmagem verdadeira do reino de Deus que virá plenamente. A preview of what the new humanity will look like. A igreja é um trailer do que a nova humanidade vai se parecer. So that people will want to be a part of that when it comes. Para que as pessoas, ao olharem para a igreja, queiram ser uma parte do reino quando ele vier. That's a pretty grand statement about what the Spirit has made the church to be. Essa é uma declaração muito grande acerca do que o Espírito Santo tem feito da igreja. How many of you are pastors? Quantos aqui são pastores? How many of you are leaders? Quantos aqui são As well as líderes? pastors, all Juntamente leaders. com os pastores. Todos vocês, né? How many of you can say, my church is just like that? Quantos aqui podem dizer, a minha igreja é exatamente assim? Most of us realize A maioria de nós that percebemos the reality of what our churches are far from what the New Testament calls us to be. que a realidade do que a igreja, do que as nossas igrejas são, está muito distante daquilo que o Novo Testamento chama as nossas igrejas a serem. And so the Spirit does not just create the church as the new humankind, Então, o Espírito Santo não apenas cria a igreja como uma nova humanidade. the Spirit continues to work, O Espírito continua a trabalhar, enabling the church to more and more become what it is. capacitando a igreja a se tornar cada vez mais o que ela já é. To more and more move towards what God has called it to be. A cada vez mais se mover na direção daquilo que Deus a chamou para ser. We know that the church is still racked by the idolatry and sin of the old humankind. Nós sabemos que a igreja ainda está muito afetada pela idolatria da antiga humanidade. But the Spirit works in the church to enable it to become more and more of a preview of the new humanity. Mas o Espírito trabalha na igreja, capacitando a igreja a se tornar cada vez mais uma prévia da nova criação. The question that we as leaders must struggle with is this: A pergunta com a qual nós líderes devemos lidar é a seguinte: how does the Spirit work to make us look more and more like that restored humanity? como que o Espírito opera para fazer de nós cada vez mais semelhante a essa nova humanidade? I want to focus primarily on one text this morning, Eu queria focar primariamente em um texto nessa manhã. Acts 2:42 through 47. Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, de 42 a 47, diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria
e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Here, Luke gives us a theological description of the church. Aqui, Lucas nos dá uma descrição teológica acerca da igreja. That is, in light of the outpouring of the Spirit at Pentecost, Ou seja, à luz do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, what are the people of God to look like? com o que o povo de Deus deve se parecer? What is this new restored humanity to be and do? O que essa nova humanidade restaurada deve ser e fazer? I want you to notice a threefold movement in this text. Eu quero que você perceba um movimento de 3 partes nesse texto. First, Primeira parte, in verse 42, no versículo 42. they are committed and devoted to 4 things. Eles estão comprometidos e devotados a 4 coisas: The Word of God, a palavra de Deus, the Lord's Supper, a ceia do Senhor, prayer, oração and fellowship. e comunhão. And those 4 things, E essas 4 coisas, and this is important, e isso é muito importante, these are the channels by which the exalted Christ through the Spirit gives the church the new life of the resurrection. estes são os canais pelos quais o Espírito Santo dá à igreja a nova vida, a vida da nova criação. These are not just religious activities we go through as the church. Essas 4 coisas não são simplesmente atividades que a igreja desenvolve. Because we've done it for so long, that's our tradition. Porque a gente tem feito isso por tanto tempo, essa é a nossa tradição. These are the channels through which the Spirit promises to work to bring the new life of the kingdom. Estes são os canais pelos quais o Espírito prometeu trazer nova vida para a igreja. As a pastor, Como pastor, working with another pastor, trabalhando com outros pastores, I often would say, or he would say to me, eu geralmente digo, ou eles dizem para mim: do we really believe this? a gente de fato acredita nisso? Or are we simply going through the motions? Ou simplesmente a gente está seguindo o fluxo? Do we believe that our teaching of the Word, that doing the Lord's Supper, that praying, that bringing people together in fellowship really is the way God works to bring eschatological salvation? A gente de fato acredita que pregar a palavra, partir o pão na Santa Ceia, orar, viver em comunhão, é o modo pelo qual Deus traz a vida escatológica para a igreja. That's the first part of this text. They're devoted to ways that the kingdom life would come to the people of God. Essa é a primeira parte do texto. A igreja estava devotada aos meios pelos quais Deus traria a vida da ressurreição para a igreja. The second thing, Segunda coisa, in verses 43 through 46, nos versículos 43 a 46, the life of the new creation is manifested in the city of Jerusalem. a vida da nova criação é manifesta na cidade de Jerusalém. They live that out in power and generosity and justice and compassion. Eles viveram essa vida em poder, em generosidade, em justiça, em compaixão. And as they live out that new creation in the midst of Jerusalem, E à medida que eles viviam essa nova criação na cidade de Jerusalém, and this is the third thing, e essa é a terceira coisa, the Lord adds to their number. o Senhor adicionava o número dos que iam sendo salvos. They're drawn to that community. Eles são atraídos a essa comunidade. So I want to open up these 3 things. Então eu quero desenvolver essas 3 coisas. The first point again, Primeiro ponto, de novo. the Spirit brings the life of the new O creation Espírito traz a vida da nova criação to the people of God ao povo de Deus through certain appointed means. através de certos meios designados. Again, in this text, it's the Word, the Lord's Supper,
prayer, and fellowship. De novo, nesse texto, esses meios pelos quais o Espírito traz a vida da nova criação são a palavra, a oração, a ceia do Senhor e a comunhão. We're in a church called Church of the Living Water, no? Nós estamos aqui numa igreja chamada a Igreja da Água Viva, tá certo? Projeto Água da Vida. In John 7, Em João 7, it speaks of the Spirit being that living water fala do Espírito sendo essa água viva that Jesus would pour out. que Jesus derramaria. Now think of these four means, the Word, the fellowship, the Lord's Supper, and prayer, as being pipes through which the living water comes to God's people. Pense nesses 4 meios: palavra, comunhão, ceia do Senhor e oração, como sendo o encanamento por meio do qual a água da vida vem até a igreja. You want to take good care of those pipes if you want water. Se você quer água, você tem que cuidar bem desses canos, certo? You don't want them to get blocked. Você não quer que eles fiquem entupidos. You don't want to remove the pipes or you don't get that water. Você não quer remover o cano de modo que você não vai receber a água. You don't want them to get rusty so that bad water comes through. Você não quer que o cano se enferruje de modo que água ruim virá. If you want water in your home, you make sure you've got good pipes. Se você quer água na sua casa, você se certifica de que você tem bons canos. If the church wants that living water, Se a igreja quer essa água viva, the new life of the Spirit, a nova vida do Espírito, to flow to the church, se a igreja quer que essa água viva flua na igreja, these pipes must be in place. esses canos têm que estar bem colocados nos seus locais corretos. It's a matter of life and death. É uma questão de vida ou morte. Whether the church will truly become the new humanity, Ou a igreja, é uma questão que vai definir se a igreja vai se tornar verdadeiramente a vida da nova criação, or just another religious community who goes through certain motions on Sunday. ou simplesmente mais uma comunidade religiosa que segue alguns movimentos aos domingos. I want to deal with the Word of God and the Lord's Supper tonight. Hoje à noite, eu quero falar sobre a palavra de Deus and the Lord's Supper? Yeah. E a Santa Ceia. But I want to deal with prayer and fellowship this morning. Mas agora de manhã, eu gostaria de falar sobre oração e comunhão. Prayer and fellowship as two pipes by which the living water comes to God's people. Oração e comunhão são 2 canos através dos quais a água viva vem para o povo de Deus. When we're told in Acts 2:42 that the church was devoted to prayer, Quando nos é dito em Atos 2:42 que a igreja estava devotada à oração, Luke has already painted a long picture of what that prayer looks like. Lucas já pintou um quadro para nos mostrar com o que essa vida de oração se parece. Remember that the book of Acts is the second book that Luke wrote. Lembre-se de que o livro de Atos é o segundo livro que Lucas escreveu. Luke's first book is the Gospel of Luke, O primeiro livro que Lucas escreveu é o Evangelho de Lucas. and in the book of Acts, E o livro de Atos, it says, in my former book, o livro de Atos começa dizendo: no meu livro anterior, I showed you that what Jesus began to do and teach, eu mostrei para você o que Jesus começou a fazer e ensinar. and now here in the book of Acts, E agora no livro de Atos, I'm going to show you what Jesus continues to do and teach eu quero mostrar para você o que Jesus continua a fazer e a ensinar through the Spirit por meio do Espírito in the church. e da igreja. So Luke has already painted a picture of the importance of prayer. Então Lucas já pintou um retrato da importância da oração. In the Gospel of Luke, there are at least 3 very important themes. No Evangelho de Lucas existem pelo menos 3 temas muito importantes. The first is the kingdom of God. Primeiro, o reino de Deus. That's why Jesus has come,
to make known the kingdom of É God. por isso que Jesus veio, para revelar o reino de Deus. The second Segundo, is the work of the Spirit. é a obra do Espírito. I don't know if you know, but Luke is the primary theologian of the Spirit in the New Testament. Eu não sei se você sabe, mas Lucas é o teólogo primário do Espírito Santo no Novo Testamento, Along with Paul. juntamente com Paulo. The Spirit is very important to the Gospel of Luke. O Espírito Santo é muito importante no Evangelho de Lucas. But the third theme that you find in Luke Mas o terceiro tema que nós encontramos em Lucas is the importance of prayer. é a importância da oração. Almost half of the occurrences of the main word for prayer in the New Testament are found in Luke's writings. Quase metade das vezes que a palavra grega principal usada para se referir à oração aparece no Novo Testamento, quase metade das vezes ela aparece no Evangelho de Lucas. Luke records no less than 9 prayers that Jesus prayed that Matthew, Mark, and John tell us nothing about. Lucas relata nada menos do que 9 orações que Jesus fez, as quais Mateus, Marcos e João não nos dizem nada a respeito. Jesus prays at key times in his ministry. Jesus ora em momentos chave de seu ministério. Luke 5:16 said that he often withdrew to pray. Em Lucas 5,16, nós lemos que frequentemente ele se retirava para orar. In Luke 6:12, we're told that Jesus prayed all night. Em Lucas 6,12, nos é dito que Jesus orou a noite toda. In Luke 22, we're told that Jesus prayed so earnestly that he began to sweat profusely. Em Lucas 22, nos é dito que Jesus orou tanto ao ponto de suar gotas de sangue. Luke, like no other New Testament book, shows us Jesus praying all the way through his ministry. Lucas, como nenhum outro livro no Novo Testamento, nos mostra Jesus orando o tempo todo ao longo do seu ministério. And then finally, we have 2 parables in Luke on prayer that are found nowhere else. E finalmente, nós temos no Evangelho de Lucas 2 parábolas sobre oração que não são encontradas em nenhum outro evangelho. Kingdom of God, O reino de Deus, Spirit, Espírito and prayer. e oração. How do those 3 things relate? Como que essas 3 coisas se relacionam? According to one New Testament scholar, De acordo com um estudioso do Novo Testamento, and I think he's right, e eu creio que ele está correto, is that Luke is saying this: de acordo com esse estudioso, Lucas está dizendo o seguinte: the kingdom of God comes o reino de Deus vem as the Spirit works à medida que o Espírito trabalha in response to prayer. em resposta à oração. So what is happening is Luke is showing us that in the ministry of Jesus, Então o que está acontecendo é que Lucas está demonstrando para nós que no ministério de Jesus, the eschatological world of the kingdom o mundo escatológico do reino is brought into the world through the Spirit é trazido ao mundo por meio do Espírito as Jesus prays. à medida que Jesus ora. Prayer is the primary way that Jesus Oração é o modo primário pelo qual, é o modo principal pelo qual Jesus calls on the Spirit to usher in the kingdom. pede para que o Espírito traga o reino. And so when the book of Acts opens, Então, quando o livro de Atos se inicia, and in chapter 1 it shows us the church in the upper room praying, nos mostra no capítulo 1 a igreja reunida no cenáculo orando. And then in Acts 2 shows us a church devoted to prayer. E Atos 2 nos mostra que a igreja está devotada à oração. And then in Acts 4, when they're persecuted, they pray again. E depois em Atos 4, quando eles são perseguidos, eles oram de novo, They're showing that the church is following Jesus. mostrando que a igreja está seguindo Jesus. This is the means
by which God brings his kingdom through the Spirit. Estes são os meios pelos quais Deus traz o seu reino pelo Espírito, In response to prayer. em resposta à oração. Let me give you two illustrations. Deixa eu contar para vocês duas ilustrações. The first illustration comes from John Calvin. A primeira ilustração vem de João Calvino. Is it okay to quote John Calvin here? Eu posso citar João Calvino aqui? Tudo bem? Okay. John Calvin speaks of prayer as a shovel. João Calvino compara a oração com uma pá. And that shovel digs up all the benefits, all the eschatological benefits that have come from the work of Christ and makes them one's own. E essa pá cava todos os benefícios escatológicos da morte de Cristo e faz com que elas se tornem nossas. Without the shovel of prayer, Sem a pá da oração, Calvin says Calvino diz that salvation of the end does not become ours. que essa salvação que será manifesta plenamente no fim não se torna nossa. Here's a little point on the side. Há um ponto paralelo aqui eu quero fazer. If you're a Calvinist, Se você for calvinista. if you're not, don't listen. Se você não for calvinista, não precisa ouvir. Calvin talks about prayer Calvino fala sobre oração much, much, much more than he ever talks about predestination and election. muito, muito, muito mais do que ele fala sobre predestinação e eleição. We think of Calvin as the theologian of election. A gente pensa em Calvino como o teólogo da eleição. Better, he's a theologian of prayer. Não, ele é o teólogo da oração. A second illustration Uma segunda ilustração comes from a South African pastor from the past century, vem de um pastor sul-africano do século passado, Andrew Murray. Andrew Murray. Andrew Murray speaks of prayer as a strategic position. Andrew Murray fala de oração como uma posição estratégica. This is a military image. Ele usa aqui uma imagem, uma figura militar. If there are two armies fighting, Se existem dois exércitos em batalha, perhaps they'll see one place as a strategic position. talvez você perceba que um lugar é uma posição estratégica. Let me give an example. Por exemplo, At the famous Battle of Waterloo, na famosa Batalha de Waterloo, where Napoleon was fighting for his life, quando Napoleão estava lutando por sua vida, General Wellington General Wellington was opposing Napoleon. estava lutando contra Napoleão. And as they met on the battlefield, E quando eles se encontraram no campo de batalha, both of these brilliant generals esses dois brilhantes generais recognized that a farmhouse off to the side was the key to winning the battle. reconheceram que uma casa de fazenda que estava ali do lado era a chave para se vencer a batalha. And so instead of fighting each other, Então, em vez de lutar um contra o outro, they fought to control that strategic position. eles lutaram para controlar aquela casa que estava numa posição estratégica. When Napoleon held on to it, Quando Napoleão conseguiu conquistar aquela casa, they were able to gain victory. eles foram capazes de conquistar a vitória. When Wellington took it back, Quando Wellington recuperou essa casa, they were able to gain victory. ele foi capaz de vencer a batalha. Wellington was able to hold on to that strategic position Wellington foi capaz de segurar essa posição estratégica and able to defeat e Napoleon. capaz de derrotar Napoleão. Murray says prayer is like a strategic position. Murray diz que oração é como uma posição estratégica In the battle between the kingdom of God and the kingdom of darkness, na batalha entre o reino de Deus e o reino das trevas. if the church is to see a victory, Se a igreja quiser ser vitoriosa, it must take and hold the strategic position of prayer. ela tem que assumir e permanecer a posição estratégica da oração.
This is one of the main pipes through which the living water of the Spirit comes to God's people. Esse é um dos canos principais através dos quais a água viva do Espírito vem para a igreja. And one more thing about prayer before we move to fellowship. Mais uma coisa que eu gostaria de falar sobre oração antes de me mover para a comunhão. For the Jews Para os judeus and for the early church in Jerusalem, e para a igreja primitiva em Jerusalém, they would have included singing under prayer. eles incluíam canções, o cantar juntamente com o orar. Prayer was not just what was offered up in normal talking language, Oração não era simplesmente aquilo que era oferecido a Deus num linguajar de conversa, but also what was offered up in song. mas também aquilo que era oferecido como canções. And that's why Ephesians says, pay attention to those hymns and spiritual songs you are singing. É por isso que lá em Efésios nos é dito para prestarmos atenção nos hinos e nos cânticos espirituais que nós cantamos. Because those are the means by which the work of the Spirit brings the life of the kingdom. Porque estes são meios pelos quais a obra do Espírito traz sua vida para a igreja. It's not my job this morning to talk about singing in the church. Não é minha tarefa nessa manhã falar sobre música na igreja, But I tell the pastors that I teach, mas eu digo para os pastores que eu ensino, the music in your church eu digo o seguinte: a música na sua igreja is one of the primary means é um dos meios principais by which the Spirit of God is bringing the life of the kingdom. por meio do qual o Espírito de Deus traz a vida do reino. Pay attention to your music. Preste atenção na sua música. Let me give one example in the North American situation. Deixa eu dar um exemplo da situação norte-americana. The themes of the songs we sing Os temas das canções que nós cantamos are pretty narrow. são muito estreitos. In terms of the breadth of biblical teaching, Em termos da amplitude do ensino bíblico, the number of things we actually sing about are pretty narrow. o número de coisas acerca das quais nós cantamos é muito limitado. Let me give an example. Vou dar um exemplo. In the book of Psalms, there's 150 psalms. No livro de Salmos, existem 150 salmos. Do you know what the majority of songs or psalms are about? Você sabe acerca do que a maioria dos salmos fala? The biggest category of psalms? A maior categoria de salmos, qual que é, você sabe? Lament. Lamento, Lament. lamento. I don't know many American churches Eu não conheço muitas igrejas americanas that sing songs of lament, que cantam canções de lamento, lamenting the world in which we are living, lamentando o mundo no qual nós vivemos, that sin is still very much at work. no qual o pecado ainda está muito em ação. When all the corruption was uncovered in Brazil in the government, Com toda essa corrupção que tem sido desvendada no Brasil, no governo brasileiro. that made such an impact on the Brazilian nation, E isso tem feito um impacto tão grande na nação brasileira. were the Brazilian churches singing laments, As igrejas brasileiras estão cantando canções de lamento, lamenting that we're still living in a world where sin and corruption and injustice dominate. lamentando que estamos vivendo num mundo onde o pecado, a injustiça ainda dominam. That's just one example. Esse é apenas um exemplo. But prayer includes our music. Mas oração inclui também as nossas músicas. And I would say pay as much attention to your music as you pay to your sermon. E eu diria, preste tanta atenção nas suas músicas quanto você presta no seu sermão. Because this is one of the means by which the eschatological life of the kingdom comes to God's people. Porque este é um dos meios pelos quais a vida escatológica do reino vem para o seu povo. The second, Segundo, the Spirit uses fellowship o Espírito usa a comunhão to bring the life of the new creation to para his people. trazer a vida da nova criação para o seu povo. Probably many of you know the Greek word koinonia.
provavelmente, muitos aqui conhecem a palavra grega koinonia. It means a common life, sharing in the life of the new creation. Significa vida comum, compartilhar a vida da nova criação. A common life, enjoying the kingdom of God in fellowship with Jesus in the Spirit. Uma vida em comum, desfrutando da presença de Deus em comunhão com Jesus e com o seu povo. And in Acts 2 we're told Nos é dito em Atos 2 that fellowship was one of those channels que a comunhão era um desses canais through which the Spirit worked to bring the life of the new creation. por meio dos quais o Espírito Santo operava para trazer a vida da nova criação. If we look at the rest of the New Testament, Se nós olharmos para o restante do Novo Testamento, we see that fellowship nourishes the new resurrection life in two ways. nós percebemos que comunhão nutre a nova vida da ressurreição de pelo menos duas maneiras. The first Primeiro, is through the gifts that the Spirit of God gives to God's people. é por meio dos dons que o Espírito Santo de Deus dá para o povo de Deus. If we look at 1 Corinthians 12, Se nós olharmos 1 Coríntios 12, we're told that each member of the body is given gifts. nós vemos que a cada membro do corpo foi dado dons For the building up of the body, para a edificação do corpo, so that more and more looks like a restored humanity. para que cada vez mais ele se pareça com uma humanidade restaurada. In Ephesians 4, Em Efésios 4, we're told that we are being conformed more and more to the image of Christ, nos é dito que nós somos conformados cada vez mais à imagem de Cristo. and the last line in verse 16 is this: E a última linha do versículo 16 de Efésios 4 é a seguinte: as each part does its work. à medida que cada parte cumpre a sua tarefa. If there is no opportunity in the church Se não houver oportunidades na igreja for the people to use the many gifts they have been given, para que o povo use os muitos dons que lhes foi dado, then we're blocking that pipe, então a gente está bloqueando aquele cano, the pipe of fellowship through which the Spirit brings this new o life. cano da comunhão por meio do qual o Espírito traz a nova vida. I'm speaking here to leaders and Eu pastors. estou falando aqui com pastores e líderes. So let me suggest there are two big dangers in this. Então deixa eu sugerir aqui que podem haver dois grandes perigos nisso. The first danger Primeiro perigo is the danger of what I'll call clericalism or hierarchicalism. é o perigo do clericalismo ou do hierarquialismo. That really the most important gift is the gift of pastors. Como se o dom de fato mais importante fosse o dom de pastor. The most important gift is the gift of teaching and preaching. This is the most important. Yeah, that's the danger of clericalism. Como se o dom mais importante fosse o dom de ensino e pregação. This comes on the back of the Roman Catholic Church. Isso vem trazido pela Igreja Católica Romana. The Reformation churches picked up on that. A Igreja Reformada acabou sucumbindo a isso. In the Roman Catholic Church, it was the priest, especially as he brought the sacrament of the Lord's Supper, that was the primary gift given to the church. Na Igreja Católica, o padre, especialmente quando ele traz a hóstia, né? Ele é o dom principal de Deus para a igreja. And in many Protestant churches today, E em muitas igrejas protestantes hoje, the church still revolves around the pastor and his or her gifts. a igreja ainda orbita em torno do pastor e de seus dons. But the gift of pastor and teacher Mas o dom de pastorear e ensinar is only one of the gifts. é apenas um dentre os dons. But the other danger on the other side Mas o outro perigo do outro lado is the danger of egalitarianism. é o perigo do
igualitarismo. That diminishes the importance of the word, O igualitarismo diminui a importância da palavra, diminishes the importance of leadership, diminui a importância da liderança diminishes the importance of the gift of preaching and teaching. e diminui a importância do dom de pregar e ensinar. Somehow we got to walk between these two dangers, De alguma forma, a gente tem que caminhar entre esses dois perigos, seeing that leadership and teaching and preaching gifts are essential to a healthy church. percebendo que dons de ensino, pastoreio, liderança são essenciais para uma igreja saudável, But only one of the gifts. mas é apenas um dentre os dons. So it's only as the church is functioning with all the gifts working Então, somente quando a igreja estiver funcionando com todos os dons em operação, that the Spirit brings the life of the new creation. o Espírito traz a vida da nova criação. The gifts are the first way. Então, a primeira forma são os dons. There's a second way that is even more prominent in the New Testament. Mas existe uma segunda forma que, aliás, é muito mais proeminente no Novo Testamento. In fact, you could easily miss it. E, na verdade, a gente pode facilmente perder isso de vista. According to one German scholar, De acordo com um estudioso alemão, he says this is the most important part of being church. ele diz: isso é uma das partes mais importantes do que significa ser igreja In the New Testament. no Novo Testamento. In other words, he believes this is the primary way that the Spirit brings the new life of the kingdom. Em outras palavras, ele acredita que este é um dos modos primários pelos quais o Espírito traz vida para a igreja. He may be overstating it, Talvez ele esteja exagerando, but this permeates the New Testament. mas isso permeia todo o Novo Testamento. And what is that? E do que eu estou falando? It's one little Greek word. É uma pequena palavra grega. And that Greek word is found over and over and over again in the New Testament. E essa palavra grega é encontrada repetidamente no Novo Testamento. The Greek word is allelon. E a palavra grega é allelon. In English, one another. Em português, uns aos outros. I said English, not Portuguese. That's why I'm translating. Let me just give you a partial list. Deixa eu dar para vocês uma lista parcial. We are members of one another. Nós somos membros uns dos outros. Be devoted to one another. Dediquem-se uns aos outros. Honor one another above yourselves. Honrem uns aos outros acima de vocês mesmos. Live in harmony with one another. Vivam em harmonia uns com os outros. Accept one another. Aceitem uns aos outros. Instruct one another. Instruam uns aos outros. Greet one another. Saúdem uns aos outros. Serve one another humbly in love. Sirvam uns aos outros humildemente em amor. Carry one another's burdens. Carregue o fardo uns dos outros. Encourage one another. Encorajem uns aos outros. Build up one another. Edifiquem-se uns aos outros. Live at peace with one another. Vivam em paz uns com os outros. Do what is good for one another. Façam o que é bom uns para os outros. Be patient, bearing one another in love. Sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Be kind and compassionate to one another. Sejam gentis e compassivos uns com os outros. Submit to one another. Submetam-se uns aos outros. Bear with one another. Suportem-se mutuamente ou uns aos outros. Forgive one another. Perdoem uns aos outros. Spur one another on to love and good deeds. Encorajem-se uns aos outros no amor e nas boas obras. Confess your sins to one another. Confesse os seus pecados uns aos outros. Pray for one another. Ore uns pelos outros. Love one another deeply from the heart. Amem-se uns aos outros profundamente do coração. Offer hospitality to one another. Sejam hospitaleiros uns com os outros. Clothe yourselves with humility toward one another. Vistam-se com humildade em relação uns aos outros. What do you think? Do you think that's a long enough list? Você acha que essa é uma lista longa o bastante? That's only partial list. É só uma lista parcial. Yesterday on the way home, Ontem à noite, quando a gente estava voltando para o hotel,
Eduardo said to me, Eduardo disse para mim, "You missed my favorite one." você esqueceu o meu favorito. In Colossians 3:16 it says, "Teach and admonish one another." Colossenses 3,16, que diz, ensinem e aconselhem-se mutuamente uns aos outros. And I said, because it wasn't a complete list. E eu disse, é porque não é uma lista completa, It was only a partial é list. só uma lista parcial. That's how much one another passages dominate the New Testament. Perceba como que essas passagens uns aos outros dominam o Novo Testamento. This is what fellowship is. É isso que é comunhão. And the Spirit of God promises to use that life with one another to bring the new life of the new creation. E o Espírito Santo promete trazer essa vida vivida uns aos outros, a vida nova da nova criação. Here's the question. A questão é a seguinte: Do our churches have structures that allow that kind of one anothering life? as nossas igrejas têm estruturas que permitem esse tipo de vida vivida uns com os outros? In one church that I came to as a pastor, Em uma igreja que eu servi como pastor, I realized that the majority of people came one time to church eu percebi que a maior parte das pessoas vinham uma vez na igreja, on Sunday morning. domingo de manhã, They were there for 1 hour. eles ficavam lá 1 hora, They worshiped, eles adoravam and then they left. e depois eles iam embora. There's no way these one anothers were taking place in that church. De forma nenhuma, esses uns aos outros estavam acontecendo naquela igreja. This channel that the Spirit promises to bring new life Esse canal por meio do qual o Espírito promete trazer vida nova was completely blocked. estava completamente entupido. One of the means by which the new life of the kingdom comes wasn't at work. Um dos meios pelos quais a nova vida do Espírito vem não estava funcionando. Here's what we did in that church. Então olha só o que a gente fez naquela igreja. We preached a long sermon series, A gente pregou uma longa série de sermões, taking the one another passages usando as palavras, as passagens que falam dessa dimensão uns aos outros, saying this is what it means to be church. dizendo é isso que significa ser igreja. And on the last day, after a certain number of months, E no último dia da série, depois de muitos meses, we said something like this: a gente disse algo mais ou menos assim: Is it possible to live this kind of one another life when you only attend church on Sunday? é possível viver essa vida dedicada uns aos outros quando você frequenta a igreja só uma vez no domingo? And everybody, Durante 1 hora no domingo? and everybody realized, no way. E todo mundo percebeu que era impossível. And so the number of small groups in our church Então o número de grupos pequenos na nossa igreja went from about 0 to 20 in 1 week. cresceu de 0 a 20 em uma semana. And we appointed an elder E a gente designou um presbítero, to oversee the life of small groups para supervisionar os grupos pequenos da igreja, so that a one anothering life might develop. para que a vida uns aos outros pudesse ser desenvolvida. Acts 2:42 says this: Em Atos 2:42, nós vemos o seguinte: If we are devoted to these means, se nós nos dedicarmos a estes meios, the Word of God, palavra de Deus, the Lord's Supper, ceia do Senhor, fellowship, comunhão and prayer, e oração, that the new life of the new creation comes to God's people. a nova vida da nova criação vem ao povo de Deus. And the Spirit uses these means E o Espírito usa estes meios to enable the church to more and more become a preview of the coming kingdom. para capacitar a igreja a se tornar cada vez mais uma prévia do reino que virá. Or, I like another term for the church. Ou então eu gosto de um outro termo para a igreja. The church is appointing people. A igreja é um povo que aponta Their lives, suas vidas, their words, suas and palavras their e deeds seus atos point apontam to the kingdom of God, para o reino de Deus, the new creation, a nova criação, the resurrection life a vida da ressurreição, that will one day fill the earth. que um dia encherá a terra. They're appointing people. Eles são um povo que aponta. And as they devote themselves to these means, E à medida que eles se devotam a estes meios, this new life comes. essa vida nova vem.
And the Spirit enables them to grow in becoming a pointing people. E o Espírito os capacita a crescer e a se tornar um povo que aponta, To be a preview of the new humanity. a ser uma prévia da nova humanidade. But that's just Acts 2:42. Mas isso é apenas Atos 2:42. Look at the rest of the text. Veja o restante do texto. They begin to live out this new life in the midst of Jerusalem. Eles começam a viver essa nova vida no meio de Jerusalém. And they become previews of the coming kingdom in the midst of Jerusalem. E eles se tornam uma prévia do reino que está por vir no meio de Jerusalém. So that other Jews who had not yet embraced Jesus as the Messiah could see that. De modo que os outros judeus que ainda não tinham abraçado Jesus como Messias possam vê-los. And as I read verses 43 through 47, E à medida que eu leio os versículos 43 a 47, here's what I see. olha o que eu percebo. It was a church of power, Era uma igreja de poder, where the power of the Spirit of God was at work. no qual o poder do Espírito de Deus estava em ação. It was a church of compassion. Era uma igreja de compaixão. They were showing mercy and compassion to those in need. Eles estavam demonstrando misericórdia e compaixão àqueles necessitados. It was a church of generosity. Era uma igreja de generosidade. People were giving up their right to their own property to care for the poor. As pessoas estavam abrindo mão das suas próprias propriedades para cuidar dos pobres. It was a church of justice. Era uma igreja de justiça. They were concerned for the justice for the poor. Eles estavam preocupados com a justiça em favor do pobre. And it was a church of joy. E era uma igreja de alegria. They lived out that joy and gladness in the midst of Jerusalem. Eles viviam essa alegria no meio de Jerusalém. And this new life was attractive. E essa vida nova era uma vida atrativa. Acts 2 says this. Atos 2 diz o seguinte: They enjoyed the favor of all people. eles desfrutavam do favor de todas as pessoas. And the Lord added to their number. E o Senhor adicionava o número dos que iam sendo salvos. Do you see the movement of Acts 2? Você consegue perceber esse movimento de Atos 2? Devoted to the means that bring new life. Eles eram dedicados aos meios que traz nova vida. More and more living that new life in the midst of the world. Mais e mais eles viviam essa nova vida no meio do mundo. And as people see that, they're drawn to the E à fellowship. medida que as pessoas viam isso, elas eram atraídas para a comunhão. Somebody asked me last night, Alguém me perguntou noite passada, what does this look like today? com o que isso se parece hoje? Well, I have a list of 4 pages, Bom, eu tenho uma lista de 4 páginas. and I got 3 minutes, Eu tenho 3 minutos, so I can't read them all. então eu não consigo lê-la toda. I'm going to read a few. Eu vou ler alguns. What would it look like today for the church to be the new humanity? Com o que se pareceria hoje uma igreja sendo a nova humanidade? A community of self-control, Uma igreja de autocontrole marital fidelity, e fidelidade marital, fidelidade conjugal, in a world that is saturated by sex. em um mundo saturado com sexo. A community of truth Uma comunidade de verdade that's held boldly yet humbly que se apega corajosamente, mas ainda assim humildemente, in a relativistic world of uncertainty and suspicion. num mundo relativista de incertezas e suspeitas. A community that knows God's presence Uma comunidade que conhece a presença de Deus in a secular world. em um mundo secular. This is usually for a younger crowd. Isso é geralmente para igrejas mais jovens. A community of authenticity Uma igreja de autenticidade in a world of hyperreality and social media. em um mundo de hiperrealidade e mídias sociais. A community of generosity Uma comunidade de generosidade and contentment e contentamento in a world of consumption. em um mundo consumista. A community of self-giving love Uma comunidade de amor autodoador in a world of selfishness. em um mundo de egoísmo. A community of wisdom
uma comunidade de sabedoria, in a world of proliferating knowledge em um mundo no qual o conhecimento vai se proliferando and information technology, e tecnologia de informação, a community of compassion uma comunidade de compaixão, in a world numbed by overexposure to violence and tragedy. em um mundo anestesiado por superexposição à violência e à tragédia, A community committed to the important issues of our globe. uma comunidade comprometida com as questões importantes do planeta, In a culture of apathy. em uma cultura de apatia, A community of joy. uma comunidade de alegria, In a world dominated by a frantic and hedonistic pursuit of pleasure. em um mundo dominado por uma busca frenética de hedonismo. And I have about 20 more. E eu tenho cerca de outras 20. But do you see what this would look like? Mas você percebe com o que isso se pareceria? If this new life of the kingdom was being nourished more and more, Essa nova vida do reino vai sendo nutrida cada vez mais. and the whole church was taking seriously its task, E a igreja, em sua inteireza, levava a sua tarefa a sério, to be appointing people, para ser um povo que aponta. and therefore committed to those means that made them a new people. E desta forma comprometida com os meios que fez dela um novo povo. What we see in Acts 2 O que nós vemos em Atos 2 is a community that is being what it was always meant to be way back to Genesis 12. é uma comunidade que está sendo o que sempre deveria ter sido, desde Gênesis 12. A people who are blessed. Um povo que é abençoado. Blessed with the new life of the kingdom. Abençoado com a nova vida do reino. Blessed by being restored to what it means to be truly human. Abençoado ao ser restaurado aquilo que significava ser realmente humanos. Blessed by being part of the new humanity. Abençoado ao serem parte da nova humanidade. But not simply so that they could enjoy it. Mas não simplesmente para que eles pudessem desfrutar disso. But blessed so that they could be a blessing. Mas abençoados para que eles pudessem ser uma bênção. A sign and appointing people who lived in the midst of not Jerusalem, but Niteroi. Um povo que é um sinal do reino, um povo que aponta, não apenas não vivendo em Jerusalém, mas vivendo em Niterói. Pointing to the kingdom of God in lives, words, and deeds. Apontando para o reino de Deus com sua vida, com suas palavras e com suas ações. And only the Spirit E somente o Espírito can produce that kind of community pode produzir esse tipo de comunidade, through the means that He's established. através dos meios que Ele mesmo estabeleceu. We'll stop there. Vou parar por aqui.